Você já imaginou como seria se livros fossem proibidos na nossa sociedade? Olá, aqui quem fala é a B, e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre o livro Fahrenheit 451, do autor Ray Bradbury. Esse livro foi publicado pela primeira vez no ano de 1953 e essa edição é da Biblioteca Azul. Esse livro foi escrito durante a Guerra Fria, olha que interessante, e ele é considerado uma grande crítica aos regimes políticos do século XX. Ele é uma distopia ou uma anti-utopia. A respeito do título do livro, Fahrenheit é uma medida de temperatura, e 451 Fahrenheit equivale a mais ou menos 232 graus Celsius, que é a temperatura necessária para que um papel pegue fogo. Nessa história, os livros são proibidos. E ao contrário do que estamos acostumados, os bombeiros aqui, ao invés de apagar o fogo, eles incendiavam. E eles queimavam os livros. As pessoas que tivessem livros em sua casa, elas eram denunciadas pelos próprios vizinhos ou outras pessoas. E aí os bombeiros iam lá na casa delas para queimar os livros. O protagonista dessa história é o Montag. Ele é um bombeiro que há 10 anos vem fazendo seu trabalho normalmente. Até que um dia, voltando do trabalho, ele encontra a sua vizinha, que até então ele não conhecia. Ela é uma adolescente chamada Clarice, e eles se encontram na rua e começam a conversar. E ele percebe, a primeiro instante, que ela é uma menina bem diferente. Ele acha até ela bem esquisita. Ela é uma menina que questiona, que reflete muito, e ela vai questionar o Montag também. A mulher do Montag, ela não faz nada o dia inteiro, além de assistir televisão. Então, bem no início do livro, a gente se depara com um acontecimento, que é quando o Montag chega em casa e vê a esposa inconsciente no chão. Ela tinha tomado mais de 30 comprimidos, parece, para dormir. E aí ele chama a emergência e tal, ela sobrevive, mas no dia seguinte, quando ele conta e relata o que aconteceu com ela simplesmente não dá bola nenhuma. Ela não liga e volta tudo ao normal, a ver televisão e até mesmo a tomar as pílulas novamente. O Montag, ele vai encontrar a Clarice outras vezes, e eles vão ter mais outras conversas. E aí, aquela visão que ele tinha da menina esquisita passa a mudar. Ele passa a ver Clarice de um modo diferente, passa a gostar dela. E ela faz alguns questionamentos bem intrigantes e bem profundos o tempo todo pra ele. Tem uma parte do livro que ela faz várias perguntas. Ela fala assim: como é que começou? Como é que entrou nisso? Como escolheu esse trabalho? Como chegou a cogitar em assumir esse emprego? Você não é como os outros. Eu vi alguns, eu sei. Quando eu falo, você olha pra mim. Ontem à noite, quando eu disse uma coisa sobre a lua, você olhou para a lua. Os outros nunca fariam isso. Os outros continuariam andando e me deixariam falando sozinha. Ou me ameaçariam. Ninguém tem mais tempo para ninguém. Você é um dos poucos que me toleram. É por isso que acho tão estranho você ser bombeiro. E que de algum modo não combina com você. Então, quando a Clarice questiona sobre isso, ele não responde, ele tenta fugir, mas no seu inconsciente, ele vai pensando sobre isso. E esses questionamentos, juntos de um outro fato que acontece, vai despertar o Montag. O outro acontecimento é quando ele é chamado para incendiar uma biblioteca. E aí, chegando lá, a mulher, que é a dona da biblioteca, uma velha senhora, ela se recusa a sair da biblioteca. E ela decide morrer queimada junto com os livros. E isso desperta o Montag, ele fica pensando, mas como? Por que ela decidiu se queimar com os livros? O que tem nos livros? O que eu achei sobre o livro, como distopia, é que ele é um pouco diferente de Admirável Mundo Novo, por exemplo. Eu já fiz uma resenha que vou deixar aqui embaixo, no banco de informações do link. Porque ele não é um livro de ficção científica. Não é um livro com altas tecnologias e tudo mais. Mas ele se assemelha a alguns aspectos, como as pílulas aqui e o soma em Admirável Mundo Novo, que é uma droga que entorpece as pessoas para que elas se sintam bem. E aqui eu vi isso na mulher esposa do Montag, que ela toma várias pílulas para se sentir bem ou para não sentir dor. Mas aqui nesse livro, isso está muito mais relacionado com os livros, esse bem-estar. Eles acreditam que são felizes porque os livros são ruins. Eles acreditam que os livros são ruins. Então, eu achei essa questão bem interessante. Esse livro também tem todo um jogo político, mas diferente de outras distopias, ele não tem uma autoridade suprema que impõe regras para os cidadãos. Mas os próprios cidadãos aqui escolhem abrir mão dos livros, né, no caso, abrir mão da própria liberdade para não ter conflitos sociais e para se sentirem bem, né, para terem bem-estar.
Então é diferente essa questão também. E esses cidadãos aqui perceberam que os livros são perigosos, porque os livros fazem a gente questionar, fazem a gente pensar, olhar o mundo de uma maneira diferente, faz a gente ter sentimentos, faz a gente sofrer, chorar, e isso pode ser perturbador, pode ser perigoso. Então foram isso que eles perceberam. Livros contêm sentimentos, e é uma maneira de registro de sentimentos humanos. Livros nos tornam mais humanos, mas ser humano é sofrer, e não é isso que eles queriam. Não é isso que as utopias querem. Elas querem um bem-estar, mas isso é impossível. Para encerrar essa conversa sobre esse livro, eu destaquei uma parte muito interessante do livro, que também traz uma mensagem, né, tem tudo a ver com essa história. Na verdade, é uma fala de um personagem que diz o seguinte: todos devem deixar algo para trás quando morrem, dizia meu avô. Um filho, um livro, um quadro, uma casa ou parede construída, um par de sapatos ou um jardim. Algo que sua mão tenha tocado de algum modo, para que sua alma tenha para onde ir quando você morrer. E quando as pessoas olharem para aquela árvore ou aquela flor que você plantou, você estará ali. Não importa o que você faça, dizia ele, desde que você transforme alguma coisa do jeito que era antes de você tocar, em algo que é como você depois que suas mãos passarem por ela. A diferença entre o homem que apenas apara gramados e um verdadeiro jardineiro está no toque, dizia ele. O aparador de grama podia muito bem não ter estado ali, mas já o jardineiro estará lá durante uma vida inteira. O vídeo de hoje foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal aqui embaixo e de dar um like. Até o próximo vídeo. Tchau!